Pois bem, meu nome é José Durval Lins, eu sou professor do curso de Direito da Universidade de Pernambuco e hoje o tema proposto é ética e cidadania. Para isso é importante a gente fazer um resgate rápido no sentido de que o homem é um ser que vive essencialmente em sociedade. As hipóteses em que o homem vive isoladamente são decorrentes do infortúnio, como a literatura nos traz aí no caso do Robinson Crusoe, por exemplo. Mas para que ele consiga viver em sociedade, é necessário que sejam observadas algumas regras, algumas normas. São as chamadas normas de conduta social. Dentre essas normas nós temos as normas jurídicas, aquelas que são objeto do direito, as normas morais, que são objeto da ética, temos as normas religiosas, aquelas que buscam o nosso aperfeiçoamento perante a divindade em que nós acreditamos, e as normas de trato social, que são exatamente essas que fazem com que nós sejamos aceitos em determinados grupos sociais. Pois bem, no campo das normas morais, nós temos a figura da ética. A ética é, portanto, o estudo dessas normas de conteúdo moral. São aquelas normas que nos estimulam ao exercício das virtudes, independentemente de nós termos uma lei nos obrigando a isso. É ético ser honesto, é ético ser probo, é ético falar a verdade, ainda que não haja uma lei imposta pelo Estado nesse sentido. Ético, portanto, é aquele que se comporta no exercício das suas virtudes. De outro modo, nós temos as chamadas normas jurídicas. São aquelas normas dotadas de coercitividade, ou seja, normas que, uma vez não observadas, implicam na imposição de uma penalidade, de uma sanção. Essas normas, elas não deixam de existir quando elas não são observadas, quando elas não são cumpridas. Ao contrário, essas normas jurídicas, elas são impostas pelo direito, são impostas muitas vezes pelo Estado, mediante a ameaça de uma penalidade, mediante a ameaça de uma pena. Com relação às normas morais, não. Quando elas não são cumpridas, elas continuam vigentes, elas continuam nos obrigando. No entanto, a sanção que nós recebemos pelo descumprimento delas é exatamente o remorso. Portanto, se eu faltei com respeito aos meus pais, se eu menti para a minha esposa, se eu de alguma forma fui desonesto nas minhas relações comerciais, eu continuo obrigado a manter respeito, a ser honesto, a não mentir. No entanto, a penalidade que me será imposta não será aquela que o Estado me atribui, e sim o meu remorso por ter faltado com deveres que assumi perante a minha própria consciência e a minha conformação moral. Nesse sentido, é importante dizer que a forma como nós nos relacionamos com o Estado, sobretudo a partir de um determinado momento histórico, se chama de cidadania, e que guarda uma estreita relação com a ética e com o direito. Ser cidadão é manter com o Estado uma relação de direitos e de obrigações. E, logicamente, se comportar de modo ético. Não há mais o que houve outrora, uma relação de suzerania e de vassalagem, em que alguém obrigava o outro pela força e o outro a tudo se submetia. Nós conhecemos com a modernidade uma relação diferente, uma relação de cidadania. Há inúmeros conceitos para a gente identificar o que é cidadania. Existe uma cidadania existencial, que é a cidadania referente, por exemplo, ao respeito que cada um de nós deve ter. Existe uma cidadania econômica, a possibilidade das pessoas participarem do processo de desenvolvimento econômico. Existe uma cidadania educacional, mas existe, sobretudo, aquilo que nós chamamos de cidadania política. A possibilidade e o dever que cada um de nós tem com relação ao Estado de participar dos rumos que esse Estado deve tomar. Ora, votando
naquilo que nós chamamos de cidadania ativa, ora sendo votados no contexto do que nós identificamos como cidadania passiva. Pois bem, pessoal, esses eram os conceitos preliminares, introdutórios que nós tínhamos para a conversa de hoje. Espero que tenha sido útil. Até a próxima.